Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 40. Salmo 40. Nós vamos meditar hoje sobre os pensamentos que habitam o coração de um salvo. Os pensamentos que habitam o coração de um salvo. Você já parou para pensar sobre isso? Um salvo em Cristo Jesus, um crente. O que rola na mente dele, permeia o seu coração. É sobre isso que nós vamos falar hoje, baseados nesse Salmo de Davi, Salmo número 40. Inicialmente eu gostaria de ler com vocês 3 versículos desse Salmo. Primeiro, versículo 1. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Guarde isso. Versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Terceiro versículo, o último do capítulo, versículo 17. Diz: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então nós percebemos aqui, esperei com paciência no Senhor. Você pode fazer essas 3 afirmações aqui. A primeira delas, você espera com paciência no Senhor. A segunda afirmação que nós vemos no versículo 8, você se deleita em fazer a vontade de Deus. E terceiro, você se vê como alguém totalmente dependente do Senhor. Versículo 17. Essas 3 coisas nós podemos verificar, esses 3 pontos são pensamentos que habitam o coração de um salvo. A sua confiança no Senhor, o seu prazer no Senhor e a sua dependência no Senhor. Quando eu coloco esses 3 pontos, e nós vamos falar sobre cada um deles, eu gostaria que isso fosse útil para você, meu irmão, minha irmã. Que você reflita se essas coisas têm habitado, têm povoado o seu coração. Amém? Que você possa refletir a respeito disso. Se essas coisas não têm realmente habitado, se esses 3 pensamentos não têm realmente permeado o seu coração, seus pensamentos, sua vida, sua mente, você precisa realmente verificar o que está vendo de errado. Porque são 3 coisas que devem estar lá. E se você não é um salvo ainda, nós esperamos que através dessa meditação hoje, você possa entender o quanto é importante ter isso e como obter. Por que é que o salvo tem esses pensamentos? Por que é que ele vive assim? Se você não consegue esperar no Senhor, se você não consegue se deleitar em fazer a vontade do Senhor, se você não consegue perceber e sentir verdadeira dependência do Senhor, provavelmente seja porque você não é um salvo. Você ainda carece da graça de Deus. E nós esperamos que você possa alcançar isso. Você possa alcançar isso nele. Antes de prosseguir, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por nos deixar porções tão preciosas da Tua Palavra como essa em que nós vamos hoje meditar. E por o Senhor permitir, Pai, que nós possamos desfrutar dessas coisas tão maravilhosas. Que o Senhor conceda ao Teu povo aqui, que nós desfrutemos delas, Pai. Que essas coisas possam verdadeiramente habitar nossas mentes, nossos corações. E que o Senhor possa mostrar a pessoas que hoje estão ouvindo essa palavra, que vão estudar conosco e refletir a respeito dos Teus ensinamentos. Que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, Pai, e que essas verdades aqui apresentadas possam passar a fazer parte da vida delas também, a partir dessa noite. Que elas tenham essa esperança, essa dependência, esse prazer, esse conforto que há em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos, Senhor. Amém. Os pensamentos de um crente em Cristo, eu vou chamar assim, o salvo, um crente em Cristo, porque só em Cristo, só pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Quem pensa em ser salvo de outra maneira, não vai desfrutar dessas coisas, porque não vai encontrar salvação, e nem pode haver. O meio pelo qual Deus nos proporciona a salvação é pelo seu Filho mesmo, pela justificação que há em Cristo Jesus, como diz a própria palavra de Deus. E é por esse meio de salvação que nós alcançamos, é que nós podemos ter essas coisas. O crente, o salvo, ele é diferente e ele pode ter esses pensamentos porque o seu coração é diferente. O coração de uma pessoa salva é, antes de mais nada, um coração transformado. Nós vamos observar isso ao longo da meditação na palavra de Deus. Você deixa guardado aqui essa passagem, mas nós podemos ler em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 26. Deus fazia aqui pelo profeta Ezequiel uma promessa à sua própria nação de Israel, a nação de Ezequiel, o povo dele, mas é também uma promessa que é feita às nações, aos gentios, porque Deus está prometendo fazer aqui, operar em Israel uma conversão. Deus está prometendo fazer aqui uma transformação na vida deles, que é uma coisa que Deus já tem feito na vida de muitas pessoas. O povo de Deus, verdadeiramente, é um povo que passou por essa experiência aqui, passou por essa situação. Porque Deus promete fazer uma coisa e sem acontecer isso, nós não podemos dizer o mesmo que Davi, o salmista, disse aqui no Salmo 40. Ezequiel 36, 26 diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você consegue fazer uma ligação desse versículo com aquilo que nós lemos lá no Salmo 40? Ele fala que eu vou mudar o coração de vocês, eu vou dar um coração novo
É por causa desse coração novo é que nós encontramos essa esperança, essa confiança no Senhor que o homem natural não consegue ter. É por causa desse coração novo que nós podemos ter esse prazer na palavra dele, como ele diz aqui no versículo 27, farei que andeis nos meus estatutos. Ele não está dizendo aqui, eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos, na marra, escravizados. Não, como é que eles vão andar nos estatutos? Como é que o salvo vai andar? Como é que o salvo anda nos estatutos do Senhor? Não é porque ele é forçado, obrigado, mas é porque ele se deleita, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Essa é a diferença. Então, nós vemos que tudo nasce aqui, tudo começa aqui, por uma experiência genuína de conversão. Isso não se faz tendo pais crentes, isso não se faz simplesmente frequentando uma igreja, isso não se faz sendo afundado, mergulhado na água do batismo. Isso não acontece assim. Isso tem que ser realmente uma experiência nossa com Deus. É uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida que renova o nosso ser, que transforma o nosso coração, tira um coração duro de pedra, que é o coração daquele que anda longe de Deus. Às vezes é uma boa pessoa, né? Aos nossos olhos é uma boa pessoa, mas é uma pessoa que tem um coração de pedra para as coisas de Deus, é insensível para com Deus. E Deus precisa retirar aquele coração de pedra e colocar nele um coração de carne. É lógico que isso é uma linguagem figurada. Mas você entende bem o que Deus está dizendo aqui? Talvez você ainda hoje esteja vivendo aí com um coração de pedra dentro do peito. É por isso que você é insensível às coisas de Deus. Por isso, alguém com um coração de pedra, ele não consegue confiar em Deus e esperar no Senhor. Ele quer resultados imediatos. Ele quer fazer por si mesmo. Ele quer fazer do seu jeito. Ele não consegue se deleitar em fazer a vontade de Deus, porque antes de fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a sua própria vontade. Será que você tem vivido assim? Querendo fazer a sua própria vontade? Você tem vivido assim? Não tendo nenhuma paciência em esperar no Senhor? Tendo um coração de pedra? Você não consegue sentir, entender a dependência que você tem de Deus, a necessidade de Deus. Talvez você esteja ainda buscando um meio de merecer, de alcançar sua própria salvação, porque você acha que você pode, que você consegue. Mas quando Deus transforma o nosso coração, nós enxergamos que nós dependemos dele para tudo. O homem, quando ele está cheio de saúde, com dinheiro na conta, ele se sente, geralmente, o dono da situação, né? Ele pensa que nunca ele vai precisar de Deus. Ele vê, não, Deus me abençoa. Mas quando vem a doença, quando vem a ruína sobre a sua vida, geralmente ele percebe que aquilo tudo, na verdade, é nada. Aquilo tudo é nada. Ele pensava que era tudo. Ele achava que ele podia andar por si mesmo. Mas então ele percebe que nem respirar ele pode por si mesmo, se Deus não der o ar para ele respirar. Se Deus não der a água para ele beber, se Deus não der a comida para ele comer, a saúde para ele trabalhar.
Esperei com paciência. Nós começamos por aqui, no nosso Salmo 40. Eu gostaria de fazer essas 3 divisões, acompanhando 3 trechos desse salmo. O primeiro trecho está relacionado a esse pensamento que habita o coração de um salvo: esperar com paciência no Senhor. E nós vamos fazer uso aqui dos primeiros 5 versículos. Eu quero ressaltar uma coisa aqui, que esperar em Deus não é uma atitude natural da nossa alma ansiosa. Não é verdade? Mesmo salvo, mesmo um crente, ele tem uma tendência, uma propensão da carne a se antecipar. E cuidado, quando o crente ele trai esse pensamento cristão, quando ele deixa o seu pensamento natural da carne prevalecer, ele comete atitudes erradas, que normalmente trazem muito pesar, muita tristeza, muita dor de cabeça lá na frente, porque ele não sabe esperar no Senhor. Ele não espera no Senhor para ter as coisas. Então, o jovem resolve que ele tem que casar, ele tem que namorar, ele tem que casar, e ele não espera no Senhor. Ele vai e quer fazer do seu próprio jeito. Ah, não é assim não, né? Não é assim. Eu estou mentindo, eu estou inventando. Você sabe que é assim. A atitude natural do homem não é esperar no Senhor, confiar. A primeira proposta atraente que aparece, se for de um namoro, é uma menina ou um rapaz bonito. Se é um emprego, é um bom salário. Ele não pensa em outra coisa. Estou falando, os crentes muitas vezes caem nisso. Mas isso é natural das pessoas que ainda têm seu coraçãozinho de pedra lá. Porque elas não pensam no que Deus pensa a respeito. Se aquilo realmente é alguma coisa que é oferecida de acordo com a vontade de Deus. Simplesmente ele acha uma boa oferta e ele abraça. E ele corre atrás daquelas coisas. O mundo apregoa: olha, filha, aquele rapaz, ele tem boa condição, boa família, ele tem uma boa faculdade, ele ganha bem, é um bom partido. Será? As pessoas correm atrás de certos cursos. Bom, aquele curso é bom. O filho, jovenzinho, vai morar longe dos pais, longe da família, se expondo. E não há uma preocupação de preservação, de cuidado. E muitas vezes, aquilo que parecia ser algo muito bom, e às vezes até se oferece como uma coisa boa financeiramente, tem um lado bom, mas acaba sendo a ruína daquela vida. E vai dar tanta tristeza, tanta dor de cabeça. Porque a tendência humana é não esperar Deus prover. A nossa tendência é apareceu uma boa oportunidade, abraçar, ou mesmo correr atrás dela e às vezes forçar passagem, forçar situações.
Eu pergunto para você, irmão, irmã, você ora de verdade antes de tomar as decisões na sua vida? Você realmente coloca as coisas nas mãos de Deus? O salmista Davi aqui relata isso. Esse deve ser um pensamento que habita o coração de um salvo. Por quê? Ele está falando disso aqui com provas. Nós vamos olhar. Deus é fiel, Deus é confiável. Se você é um salvo, você passa realmente a confiar no cuidado dele, a confiar que ele é poderoso para todas as coisas. Se ele é poderoso para te dar salvação, certamente ele é poderoso para fazer todas as outras coisas na sua vida. Amém? Se você não confia que Deus é poderoso para fazer as outras coisas na sua vida, talvez seja porque você não confia verdadeiramente que Ele é poderoso para te dar salvação. Porque a maior das coisas que Ele faz na nossa vida é essa. E o salmista fala aqui, eu acredito que ele está mesmo descrevendo a sua situação, que Deus tirou ele do pecado. Davi foi um homem que se converteu, aparentemente. A Bíblia não descreve a conversão dele. Já apresenta ele como um jovem fiel a Deus. Certamente ele se converteu muito cedo na vida. Ele foi levado ao entendimento e à fé muito cedo, muito jovem. Mas ainda assim, olha como ele descreve essa confiança dele de esperar com perseverança, com paciência no Senhor. Ele fala, porque ele inclinou a mim e ouviu o meu clamor. E olha o versículo 2, ele diz, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aqui você pode ver a descrição realmente de uma salvação. O salmista se apresenta aqui como alguém que confia em Deus. Por quê? Porque antes ele estava afundado na lama. Essa palavra aqui, um lago horrível, expressa um poço lamacento, onde você está afundando, afogando ali, no meio do lodo. É um destino triste. Ele descreve sujeira, ele descreve perigo. É uma expressão no hebraico aqui forte. E ele fala que eu estava nessa situação, mas eu clamei ao Senhor e Ele ouviu. Ele se inclinou para mim, Ele foi gracioso para comigo. E Ele inclinou os seus ouvidos e me ouviu e me tirou e colocou meus pés sobre um lugar firme, sobre a rocha. E, bom, não vai permitir que a gente vá buscar versículos, mas são inúmeros versículos, inúmeras passagens na Bíblia que fazem referência a Jesus como sendo a rocha firme. A rocha onde nós temos que estabelecer a nossa casa. A pedra principal de esquina, a rocha onde nós somos firmados, onde a edificação da nossa casa espiritual tem que ser baseada, né? É o alicerce, o fundamento firme, onde nós estamos ali seguros. Então, nota que ele descreve, o Senhor me ouviu e me tirou daquele lodo, daquele poço de lama e me colocou num lugar alto, seguro, firme. Então, ele passa a ter plena confiança em esperar no Senhor. Ele tem todos os motivos do mundo, e o salvo deve ter todos os motivos do mundo para esperar com confiança no Senhor. Minha vida está entregue nas mãos dEle. Será que a sua vida está confiada nas mãos do Senhor?
Esse é um pensamento que realmente tem que habitar nosso coração. Nossa vida está confiada no Senhor. Nós sentimos essa segurança, nós estamos com os pés firmados na rocha, no lugar seguro. Ou você continua tentando se desvencilhar do lodo, tentando sair de lá, do poço, lutando por si mesmo. Se você está assim, faça o que o salmista fez. Ele clamou, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Hoje mesmo você pode clamar ao Senhor, e Ele vai ouvir o seu clamor. E vai te colocar com segurança, de vida eterna. Você coloca sua vida, sua alma, sua vida, não só essa vida aqui, mas sua vida eterna. Mas não só sua alma pensando na eternidade, mas tudo você colocar nas mãos dEle. Muitos crentes têm esquecido disso. Irmãos, nós vivemos num mundo tão materializado, tão materialista, que às vezes nós esquecemos disso. Nós somos levados a pensar muitas vezes que nós somos dependentes de nós mesmos, nós dependemos das pessoas. Não, você não depende das pessoas, você depende de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Você precisa de estudo, você precisa de trabalho, tá? Seja fiel no seu trabalho, estude, né? Pega sua matéria lá, compareça às aulas, estude o material, mas ore a Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. A minha vida está nas tuas mãos. Senhor, faz dela o que o Senhor quer. Se o Senhor quiser que eu fique rico, se o Senhor quiser que eu fique pobre, se quiser que eu case com A, com B, que eu faça isso ou aquilo, mas que eu faça conforme a tua vontade, que o Senhor me guia e que o Senhor me mostre sempre o teu querer, que eu possa esperar com paciência no Senhor, sempre confiar e saber aguardar a tua resposta, a tua vontade, descansando, seguro. Você vai ver que você vai viver muito mais sereno. Às vezes a gente pensa nas coisas, a dependência de nós. Muitas vezes nós, líderes na igreja, nos afligimos pela própria igreja. É uma preocupação sadia, talvez, né? Mas nós somos confortados quando nós somos levados a lembrar que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte e nós sabemos que o Senhor está no comando. Nós temos que fazer a vontade de Deus e entregar tudo na mão dEle. A minha vida está nas mãos de Deus, a igreja está na mão de Deus, a minha família tem que estar na mão de Deus, o meu emprego tem que estar na mão de Deus. Não adianta você pensar, eu tenho isso, tenho aquilo. Tinha uma pessoa, sinceramente, hoje eu não sei se ele é um crente. Não sei, eu perdi quase contato, eu tenho visto algumas coisas à distância, assim. Ele se envolveu com filosofias, com coisas que vão contrárias a Deus, mas ele era membro de uma igreja batista, uma igreja da nossa comunhão, e ele tinha uma ótima condição financeira, e ele se sentia seguro, ele se mostrava fiel, mas um dia de repente, ele tinha um emprego, uma bela casa, 4 carros na garagem, 4 carros, para ele, para a esposa, para filho, que ele sustentava na faculdade, ele ganhava muito bem. De repente ele perdeu o emprego, e ele não conseguia mais emprego, porque ele tinha uma doença que sempre que ele ia fazer alguma entrevista, algum teste, acusava aquela doença e não recrutavam ele, embora ele parece um ótimo profissional, e ele ficou numa situação bem difícil. E ele perdeu tudo que ele tinha em alguns meses.
O que ele construiu em anos, ele viu que em coisa de menos de 6 meses, acabou tudo. E assim são as pessoas. Às vezes você fica confiando em que você tem tanta coisa, e de repente você vê que aquilo se vai. Porque é um erro confiar demasiadamente, né? Ou confiar um pouquinho que seja em nós mesmos. Nós temos que esperar do Senhor. Isso vai estar ligado ao que nós encontramos no final. Mas o pensamento do crente, do salvo, ele repousa na perseverança, na paciência, na esperança, no conforto, na segurança que ele tem, não naquilo que ele possui, mas na segurança que ele tem em Cristo. Nossa segurança é só essa. A segurança que nós temos em Cristo. Hoje eu tenho ótima saúde? Não sei, né? Estou falando, aqui é uma suposição. Mas hoje nós podemos ter uma ótima saúde e achar, bom, estou seguro, e amanhã ela se vai. Mas se o Senhor quiser, essa saúde pode ser preservada por muitos anos. Nossa confiança e nossa esperança, nossa segurança tem que estar somente nele, e seja o que ele quiser. Jó disse, Deus deu e Deus tirou. Ele foi um homem sábio. O crente celebra a salvação e o cuidado do seu Senhor. Nós vemos aqui o salmista Davi celebrando isso. O Senhor me tirou desse lago horrível e me pôs sobre a rocha, firmou os meus passos. O salvo, ele enxerga assim as coisas. O Senhor ouve o meu clamor. Será que você sente essa segurança? O Senhor ouve o meu clamor? Ele ouviu a minha súplica. Ele me salvou. É o Senhor que inclina os seus ouvidos para nós. Não quer dizer que Ele vai fazer tudo que a gente quer. Mas Ele cuida de nós. Como nós vamos ver aqui, nós já lemos o versículo 17. O Senhor nos tirou de um pântano lamacento. O salvo, ele tem essa ideia clara. O Senhor me tirou da condenação. O salvo se enxerga em local seguro, porque ele está na rocha. Seguro, ele repousa. Quando você passa por um momento de turbulência, de aflição na sua vida, você já passou por situações assim? E quando aquilo passa e você se vê num lugar seguro e aquela tormenta acabou, você respira aliviado, né? Gostoso. Poxa, que bom que isso passou. É assim que o salvo se sente. Agora não há mais temor. Minha vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. No versículo 3, nós vemos: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão nele. O salvo, quando o Senhor muda nosso coração, Ele coloca um novo cântico. Você sabe o que é um cântico? Tem aquele dia que você amanhece com vontade de cantar? Hã? Geralmente quando a gente está alegre, né? Você começa a cantar cânticos alegres. E quando você está muito triste, às vezes você tem vontade de cantar um lamento. Os escravos cantavam muito, né? Era um jeito de expressar, de aliviar, de expressar sua dor, sua tristeza e às vezes a sua esperança
aqueles que eram convertidos. Eu outro dia comentei sobre isso, né? Sobre as músicas que foram feitas por escravos na América do Norte, escravos que viviam ali sofrendo, como os nossos aqui, mas muitos deles tiveram acesso ao Evangelho e eles puderam crer em Jesus, e eles cantavam cânticos de esperança, eram cânticos alegres. Era ao mesmo tempo um lamento pela vida deles aqui, mas falava de esperança, de alegria, de regozijo, porque eles se sentiam seguros, eles sabiam que esse mal aqui ia passar, que o sofrimento que era imposto a eles ia passar logo. Eu lembro de um que fala que eu vou subir bem cedinho para o céu. Ele falava assim, olha, eu vou rapidinho para o céu, vai passar logo isso aqui. É gostoso, né? Cantar um cântico assim de esperança, de alegria. Por quê? Os cânticos, eles são expressão de sentimentos. Tem muita gente que combate o rock na igreja, né? Porque é a música do diabo. Eu não sei se o diabo tem música. Tem muitas músicas que são diabólicas, mesmo na letra. Eu não estou defendendo o rock aqui, não. Mas uma das coisas que eu me apego, e muitas vezes eu coloco, eu vejo assim que, por exemplo, certos estilos de música não tem espaço no louvor a Deus, na igreja. O rock não tem espaço. Por quê? O rock and roll, ele expressa rebelião. É um tipo de música propícia para os anos 70 lá, né? Aquela música de protesto, as pessoas expressando sua revolta contra o estado de coisas. Mas no louvor a Deus nós não temos revolta para expressar, amém? Nós temos que reunir letras e melodias que expressem regozijo, alegria, satisfação, paz, que é o que nós temos, é o que nós pregamos, é a palavra de Deus. Não é rebelião, não é revolta. Então, porque cada música, cada estilo de música transmite uma mensagem, ela tem uma linguagem própria. Seja cantada ou não, mesmo a música só tocada, só a música mesmo, a melodia, né? Ela expressa uma linguagem, ela tem um significado. E o salmista fala aqui, olha, o Senhor me livrou, me deu um tamanho livramento, Ele mudou meu coração de um jeito que Ele pôs em mim um novo sentimento. Hoje eu tenho outra coisa para expressar. Será que você tem um novo cântico? No seu coração você tem um outro sentimento, um desejo de exaltar Deus na tua vida? Ou você quer louvar a Deus do seu jeito, com as velhas coisas, com a podridão, com aquela lama do poço lá, do lago? Não. É firmado na rocha, nós respiramos um ar gostoso, ar celestial, ar de salvação, de livramento, e o alívio faz a gente ter uma mensagem toda especial para cantar, para louvar. É a expressão de um sentimento que antes nós não tínhamos. É a expressão de um sentimento que as pessoas do mundo não têm. As igrejas estão cheias de pessoas que não querem cantar aqueles velhos hinos, porque aqueles velhos hinos não agradam a eles. Eles querem música que balança, eles querem música que mexa com a carne, porque eles ainda estão na carne, e eles querem satisfazer a carne. Eles não têm um novo cântico. Eles se dizem crentes, mas eles são incapazes de encontrar satisfação em enaltecer a Deus. Eu estou falando daqueles antigos cânticos. Não precisa ser, nós não precisamos ficar parados no passado. Pode haver novas composições, novas músicas que expressam
com solenidade, a mesma verdade que outros cânticos antigos expressavam. Mas eles são novos, no sentido de que quando alguém é salvo, para ele aquilo é novo. Uma pessoa que antes não tinha prazer em cantar aquelas verdades, agora ela tem. O que expressa esse novo cântico? Lógico, eu estou falando de literal aqui, né? Cantar uma música, literalmente. Mas vamos entender que o que o salmista está dizendo aqui, que ele colocou em mim um novo cântico, é a expressão do nosso ser. O cântico aqui revela, na verdade, mais do que cantar, proferir som, mas é a expressão do nosso ser. Porque Deus mudou meu coração, eu tenho outra coisa para falar, eu tenho outra coisa para testemunhar para as pessoas agora. E o que é esse novo cântico? Ele fala sobre isso um pouquinho aqui, nos versículos 4 e 5. Ele fala, bem-aventurado, quer dizer, feliz, né, o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Então, esse novo cântico, expresso aqui, é o quê? Bem-aventurado o que põe no Senhor sua confiança. Feliz é aquele que confia no Senhor. Isso faz parte do nosso novo cântico, a expressão. Eu sou feliz agora porque eu confio no Senhor. Eu quero dizer para as pessoas, para o mundo, você quer ser feliz de verdade? Confia no Senhor. E feliz é o que se desvia do mal. Ele diz aqui, ainda no versículo 4, né, falando que é bem-aventurado o que põe no Senhor sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Esse não respeita os soberbos aqui, os que se desviam para a mentira, ele está dizendo, ele não reverencia isso, porque ele se desvia da mentira, ele se desvia dos orgulhosos, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que não se humilham diante de Deus. Você já prestou atenção como o mundo reverencia aquilo que não presta? É incrível os dias que nós vivemos, né? Mas você quer fazer, se você for um ator, quer fazer sucesso, tem que fazer papel de vilão. Fazer papel de bonzinho já foi, né? Ninguém quer. Quer fazer sucesso como artista, como cantor? Mostra-se promíscuo. Espalhe o boato de que você usa drogas. Venda uma imagem bem ruim, né? Os jogadores de futebol, todo mundo procura cultivar a figura do bad boy, a ponto de se tornar comum. Você sabe o que é bad boy? Todo mundo quer ser, a garotadinha quer ser bad boy, né? Bad boy em inglês é o quê? Hã? É uma garota, o cara mal. Boy é menino, garoto, ou cara. Será uma tradução boa? É o cara mal. Mal menino. Então, e tem muitos garotos aí, né, filhos dos irmãos, que estão querendo se vestir e agir como bad boy. Usar cabelo, a roupa, né, se tatuar, fazer o tipo do bad boy. E muitos até que se dizem crentes mesmo. E não é só uma imagem. Mas por quê? O mundo cultiva aquilo que é mal. Mas
um novo cântico, ele enaltece uma visão diferente da vida. Nós enxergamos que é feliz aquele que confia no Senhor e que se desvia do mal. A mentira, as coisas que contrariam a Deus. Na verdade, ele resume só em 2 pontos, mas não são só esses 2. Aqui é simbólico, é figurativo de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E esse novo cântico expressa que muitas são as bênçãos de Deus. Ele diz aqui no versículo 5, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, e se eu quiser anunciar deles falar, são mais do que se podem contar. Eu não dou conta de contar. Você parar e começar a pensar nas maravilhas de Deus, da criação, as maravilhas que Ele opera na nossa vida, as maravilhas que Ele operou e que nós lemos na Sua palavra, são incontáveis. Então nós passamos aqui, depois de ver esse pensamento, por que o salvo, ele espera no Senhor? Porque ele tem motivos. Ele foi alvo da fidelidade, da atenção, do amor de Deus. E agora ele sabe, ele conhece esse Deus, que ele lida com um Deus amoroso e com um Deus que tem poder para todas as coisas. Se você não crê que Deus tem poder para todas as coisas, você ainda não confia, não crê nele como convém. Você não conhece esse Deus. Então, eu te aconselho a conhecer, buscar conhecer mais de Deus. A segunda parte fala de deleitar-se em fazer a vontade dele, a vontade de Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade. Nós lemos no versículo 8. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que perguntam para a gente assim: nossa, mas você vai na igreja todo domingo? Sim. De manhã, à tarde, à noite, né? Se bem que tem alguns que se vem de manhã não vem à noite. Não é assim? Né? Tem alguns que fazem disso. Se vem de manhã não vem à noite, como o Paulo mencionou na pregação outro dia. Se vem no sábado à noite no culto de sessão e ceia, no domingo de manhã não vem. Olha, você tem que pensar, o que está acontecendo? Por que isso acontece? O que é, meu amigo? Você não tem prazer nas coisas de Deus? Porque o natural é que o salvo se deleita nas coisas de Deus. Para ele não é um sacrifício custoso. Que negócio difícil, eu tenho que ir. Eu sempre falo, não usa essa expressão. Pensa no que você está falando. Eu tenho que ir para a igreja. É isso que você está pensando mesmo? Eu tenho que fazer isso? Ou você quer? Eu quero fazer porque é a vontade de Deus. Eu quero fazer porque eu me deleito nisso. Eu quero mais da palavra de Deus. Eu quero aprender. Se você vier para cá pensando na hora de voltar, você não aproveita nada. Se você veio assim hoje, olha, eu posso falar aqui, poderia ver alguém que falasse bem melhor, e você ia voltar vazio do mesmo jeito, porque você não tem prazer nas coisas de Deus. Você não se deleita. Agora, se você vem com aquele desejo, né? O que será que Deus tem para nos ensinar, para falar? Né? Você já vem orando, Senhor, usa o pregador, que ele fale coisas que realmente sejam abençoadas para a minha vida e para daqueles outros que ouvirem. Sabe, você
você vai ter prazer de ouvir, você vai ter prazer de ler em casa, você vai querer mais. O salvo, uma coisa natural, é ele se deleitar nas coisas de Deus, se deleitar em fazer a vontade de Deus. Vir ao culto é o básico, não é verdade? Vir ao culto é o básico do básico. Fazer a vontade de Deus é o tempo todo, é aqui, na igreja, é em casa, é no trabalho. Jesus disse que não era custoso fazer a vontade dele. Em Mateus 11, então, a pessoa com o coração de pedra, enquanto o coração dela ainda é de pedra, duro, ele não é salvo, realmente é custoso ele pensar, puxa, eu gastar meu tempo lendo a Bíblia, eu chego cansado do serviço, eu trabalho muito, e eu ler a Bíblia, eu orar, eu ir para a igreja, eu me abster de certas coisas que eu gostava, mas que, puxa, a Bíblia fala que isso é errado. Então você começa a achar isso é muito pesado. Mas o salvo, o coração que é de carne, transformado, é natural que o pensamento que habite seja outro. Ele tem prazer, ele se deleita em fazer a vontade do Senhor. Jesus disse aqui, então em Mateus 11, 28, ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas eu vou dizer, o que Jesus disse aqui não se aplica a todos. O jugo de Jesus é duro e o fardo dele é pesado para aquele que não tem o coração predisposto a fazer a vontade de Deus. Mas quando o nosso coração é novo, nós temos um novo cântico na nossa boca, é suave, é prazeroso, é gostoso o jugo de Jesus sobre nós. O fardo dele fica leve, é gostoso de fazer. É prazer nosso fazer. Eu gosto de fazer muitas coisas na vida. Mas você quer saber? Às vezes até a gente se alonga aqui, porque a gente se trai. Mas o meu prazer seria se eu pudesse estar falando da palavra de Deus o dia inteiro. Desde de manhã até a noite. Esqueceria todas as outras coisas que eu gosto e que vão permeando a vida da gente. Eu só não achei quem me escute até agora. Mas se alguém se candidatar, por favor. Mas isso vai em contraponto ao nosso estado de coração de pedra. Porque quando a gente ainda tem aquele coração de pedra, o nosso prazer é em fazer a nossa própria vontade. A gente se deleita em fazer a nossa vontade. Eu quero fazer isso e aquilo, o que eu curto. Mas os nossos prazeres são da carne, não são os prazeres de Deus. Eu não tenho que pensar, eu vou fazer o que me agrada. Eu tenho que fazer o que agrada a Deus. Então o que agrada a Deus? Isso agrada a Deus? Então esse é o meu prazer. Esse passa a ser o meu prazer. De fazer o que é agradável a Ele. Por quê?
É uma relação de amor. Por isso que o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força. Porque quando nós amamos, nós temos prazer em fazer as coisas por aquela pessoa. Não é verdade? E quando nós estamos falando de Deus, se nós amamos a Deus, nós temos prazer em fazer a vontade dele. E com o tempo, nós aprendemos que fazer a vontade dele é o maior bem que pode haver para nós. Aquilo que antes a gente achava que seria um sacrifício, tudo bem, eu vou fazer porque isso é agradável a Deus, mas para mim não. Nós começamos a ver que não, realmente isso vale a pena, isso é que é gostoso, isso traz frutos eternos, isso traz coisas boas mesmo, para mim. Não é custoso fazer a vontade de Deus, se nós tivermos um coração regenerado. Versículo 8, vamos ler aqui. Ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Ele fala aqui desse deleite no Senhor de uma maneira que não pode ficar guardado para si mesmo. Fala, não, eu preguei a tua justiça, eu não escondi, eu preguei a tua fidelidade, a tua salvação no meio da congregação, porque ele não consegue ficar calado, o desejo de compartilhar daquilo. Ainda antes mesmo desse versículo 8 também, nós encontramos uma outra coisa. Apesar de estar antes do versículo 8, ele tem relação com esse assunto. O versículo 6, presta atenção, ele diz aqui, olha: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis, aqui venho, no rolo do livro está escrito, no rolo do livro de mim está escrito. Aí é que ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Então ele liga esse assunto. Por quê? Vamos entender um pouquinho do que ele está dizendo aqui. Primeiro diz que sacrifício e oferta não quiseste. O Senhor não requereu holocausto, não requereu a expiação do pecado. Por quê? Ele está falando aqui daqueles rituais de sacrifícios que se fazia em Israel. Ele fala, não, o Senhor não quer rituais. Não é isso que o Senhor requereu de mim. Ao contrário, em lugar disso, Ele me deu entendimento do meu chamamento. Ele me abriu, ao versículo 6, ainda, depois de dizer que sacrifício e oferta não quiseste, ele diz: os meus ouvidos, o quê? Abriste, versículo 6, os meus ouvidos abriste, para que eu ouvisse, para que eu entendesse, ouvisse o teu chamamento. Então, não é para eu fazer rituais, como eles faziam, robotizados automaticamente. O salvo não é para viver assim. O pensamento que deve habitar em nós não é cumprir rituais. O pensamento que deve haver em nós é um sentimento que vem do entendimento da nossa chamada. O Senhor abriu os nossos ouvidos. E então, o versículo 7, então eu disse: eis aqui venho. Eu me apresento, No rolo do livro de mim está escrito. Eu entendo que o Senhor me chamou. Está lá no livro. Não fica claro aqui que livro é esse? É o livro da vida. Ele está representando aqui a determinação de Deus.
O meu prazer está em cumprir o que o Senhor escreveu. Alguns entendem que a referência seja do livro da lei, mas é o meu nome está escrito lá. Essa passagem aqui é feita uma aplicação peculiar, particular a Jesus, mas aqui, dentro desse salmo, primariamente ele está falando de Davi, tá? Tem um sentido profético a respeito de Jesus e tem um significado relacionado a nós, no mesmo sentido do rei Davi. Nossos ouvidos abertos, não para ser chamado a fazer meros rituais, mas abertos os nossos ouvidos para entender que o Senhor nos chamou e então nós nos apresentamos para servir. E aí vem, deleito-me em fazer a tua vontade. Você já ouviu a chamada do Senhor? Você já entendeu o que Deus quer de você? Ele não quer rituais. Ele não quer que você faça as coisas mecanicamente. Ele quer que você entenda que Ele te chamou para ser uma nova criatura e glorificar no nome dEle. Amém? É isso que você precisa entender e gozar disso. A vida cristã é prazerosa. Ela não é um sacrifício. Você que não é um salvo ainda, eu espero que Deus vá trabalhando no seu coração, que você vá entendendo isso. Não é um ritual custoso, é um prazer. Porque você entende que o Senhor te chamou para Ele, o Senhor do universo te chamou para servir a Ele, para desfrutar das bênçãos dEle. Se você não conseguir entender o que eu estou te falando, olha, eu não posso fazer nada, a não ser orar para que o Espírito de Deus te faça entender. Porque é o Senhor que abre o nosso ouvido, tá? É o Senhor que faz com que nós ouçamos, entendamos essas verdades. Por que esse prazer que nós temos em fazer a vontade de Deus? Porque a lei do Senhor está no nosso coração. Olha o versículo 8, né? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está onde? Dentro do meu coração. Ele me deu um novo coração de carne. E nós lemos lá no começo em Ezequiel 36, 26, e eu porei a minha lei dentro dos seus corações, os meus estatutos dentro dos seus corações. Se a lei de Deus estiver dentro do nosso coração, nós temos prazer em fazer ela. Se ela não estiver no nosso coração, sempre vai ser um fardo muito pesado. Então você não tem prazer em servir ao Senhor. Último tópico, último pensamento que habita o coração do crente, do salvo, é a dependência do Senhor. Nós retratamos isso pelo último versículo. Eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Um pobre mendigo escreveu essas palavras. Né? De quem é esse salmo aqui mesmo? É o rei Davi. Quem? O rei? Você pensou nisso? Ele fala que eu sou pobre e necessitado. Tudo leva a crer que esse salmo foi mesmo escrito no tempo em que ele era rei. Davi reinou por 40 anos. E, segundo as informações que se tem, as notas que se observam de escritos antigos mesmo, esse é um salmo que ele fez para o músico mor do templo. O músico mor era o responsável pelo louvor, adoração que se fazia na casa de Deus. No tempo de Davi ainda não tinha o templo construído, foi construído pelo seu filho, mas tinha o tabernáculo. A adoração era feita, levada ali por levitas, e Davi fez esse salmo para ser cantado, para ser, né, os salmos são tipos de cânticos, é um tipo de cântico. E ele compôs esse salmo, entregou para o músico
mor do seu reino, e mesmo sendo rei, é nesse ponto que eu quero chegar, ele escreveu assim: eu sou pobre e necessitado. Por quê? Como um salvo, ele entendeu, ele lembrava que o Senhor tirou ele, que agora era rei, o Senhor tirou ele lá daquele lago horrível. E não era porque agora ele era rei, porque Davi foi deposto, foi perseguido pelo seu próprio filho, ele passou situações terríveis na vida, mas ele sempre se viu como alguém dependente de Deus. Essa é a grande verdade que o salvo passa a enxergar. Isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom. É ruim você achar que você é o Todo-Poderoso, a Toda-Poderosa, né? Que você não depende de Deus, porque você vai levar um tombo tão feio. E aí baixa o desespero. Mas o salvo, ele não cai em desespero, porque sua esperança está no Senhor. Ele sabe que tudo está nas mãos de Deus. Se for para sobreviver, Deus vai cuidar. Se não for, se for a minha hora de partir, falando, né, uma situação de morte, verdadeiramente eu vou partir dessa para melhor, porque eu vou estar com Cristo. O salvo tem essa segurança, ele não parte na incerteza, no medo do que vem. Será que eu vou para a condenação? Será que eu vou para o limbo? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou morrer, dormir, não vou acordar mais? O que vai acontecer? Ele, né, o ímpio, ele não sabe o que vai ser dele. Mas a Bíblia informa o que vai ser dele: condenação, sofrimento eterno. Mas o rei Davi, aqui ele descreve o sentimento, o pensamento de um salvo. Ele está seguro com Deus e ele se vê, sim, como uma pessoa pobre e necessitada. Mas a alegria dele, o repouso dele está em quê? Na segunda parte da frase aqui. Porque ele sabe que o Senhor cuida dele. Você se vê como um pobre e necessitado? Você repousa no fato de que é o Senhor que cuida de você? Ou você é daqueles que falam: não, se eu não der meus pulos de me virar, Deus não vai ser por mim, não. Eu tenho que fazer, custe o que custar. É lógico que nós temos que trabalhar, nós temos nossas responsabilidades, mas eu volto a dizer, nós temos que lembrar que em tudo nós estamos na dependência de Deus, e nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós também lemos na Escritura: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. É uma outra forma de expressar essa mesma verdade. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Ele supre as nossas necessidades materiais e espirituais, principalmente. Deus não nos deixa. Lá no começo do capítulo, que nós lemos, os primeiros versículos, ele fala de esperar em Deus como um fato consumado. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. É um fato ocorrido. Isso dá segurança para que agora ele saiba: eu sou dependente de Deus, mas Ele cuida de mim. Assim como Ele cuidou e me socorreu naquele momento, Ele cuida de mim sempre. Aquele que é salvo, ele sabe, sua vida está nas mãos do Senhor. Teu coração tem que estar tranquilo, irmão, irmã. Nós devemos repousar nisso. Ter alegria, ter prazer nisso. Agora, se você
não confia no Senhor, você não pode ter essa segurança, você não pode ter essa paz. No versículo 11, ele diz assim: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Como alguém dependente de Deus, ele sabe que ele carece da misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? É aquele favor que a pessoa faz por nós, assim, não esperando nada em troca, não. Misericórdia é por dó mesmo, compaixão. Ele pede: Senhor, que a tua compaixão, as tuas misericórdias, os teus favores que eu não mereço, né, não retira de mim. Ele sabe que ele depende de ser guardado na benignidade e na verdade do Senhor. A benignidade do Senhor, o bem que Ele faz, e a verdade do Senhor. Nós somos preservados, nós somos guardados pela verdade. Que os ensinamentos de Deus vividos, eles são segurança para nós. Então o salmista pede que a verdade do Senhor não seja, de alguma maneira, retirada, mas que eu esteja guardado na palavra dEle. Nós somos guardados na benignidade do Senhor e na sua palavra. Aí no versículo 12, eu quero chamar a sua atenção aqui, nós estamos indo para o finalzinho. Ele fala, por que ele precisa da misericórdia do Senhor? E aqui tem uma coisa bem interessante. Ele fala, porque males sem número me têm rodeado. Sem dúvida, a vida do salvo também, e particularmente, ela é rodeada de um grande número de males. Nós somos rodeados, cercados o tempo todo. E ele expressa esses males de duas formas. Tem males que vêm de fora e tem males que vêm de dentro. Primeiro ele fala dos males que vêm de dentro. E que ele precisa da misericórdia de Deus para ser guardado deles. Ele fala assim, no versículo 12, na sequência dele. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Elas me mantêm, querem me manter longe do Senhor, de não olhar para o Senhor. Elas me humilham. As minhas próprias iniquidades, nossas próprias fraquezas, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Então, nós temos que saber que na nossa dependência de Deus, eu tenho que ver que as minhas iniquidades são um grande inimigo. É um grande adversário que eu tenho dentro de mim mesmo, na minha carne, ainda habita, né, o pecado. A palavra de Deus mostra isso. Nós, enquanto estivermos nessa carne de morte, né, como diz Paulo, nós estamos ainda sujeitos a ela. A nossa iniquidade existe, habita em nós, e nós precisamos do auxílio do Senhor para vencer elas diariamente. O crente que se acha muito firme, ele está prestes a cair. O pensamento do crente, que deve habitar o coração do crente, apesar de haver paz no Senhor, saber que o Senhor cuida de nós, é saber que nós precisamos da misericórdia dEle para nos preservar dos nossos inimigos. Tanto as nossas próprias iniquidades, que são nossos grandes inimigos, como também a opressão de fora, aqueles que nos querem mal. No versículo 13 ele fala, digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio.
Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam, em pago da sua afronta, os que me dizem, zombam, né? Se riem de mim, zombam de mim. Então, na nossa dependência, o salvo, ele confia no Senhor, sabendo, Senhor, eu dependo de Ti, da Tua verdade, da Tua benignidade, para ser preservado daqueles que me odeiam, daqueles que não gostam de mim, e do mal que habita em mim mesmo, da minha iniquidade. Assim, nós vemos que o salvo, ele confia no Senhor, ele espera no Senhor, ele aprende a esperar no Senhor. O salvo, ele tem prazer nas coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus. O salvo, ele se vê como necessitado do Senhor, dependente dele. E que nós, juntos, como ele diz no versículo 16, em todas essas coisas, possamos glorificar o nome do Senhor. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Será que você tem um novo cântico na sua boca, no seu coração? Você se deleita em fazer a vontade do Senhor? Você se vê realmente dependente, tua vida na dependência do Senhor? Irmão, irmã, essas coisas são verdades que talvez você já sabia há muito tempo. Eu não estou pregando nenhuma novidade aqui. Mas são coisas que têm que ser ressaltadas na nossa vida. Amém? E se você não tem essas coisas, seu coração está duro, ainda está uma pedra, você tem a oportunidade de ter essas coisas todas. E por meio de Cristo, Deus oferece ao homem pecador essa ocasião. Hoje mesmo ele pode mudar o seu coração, ele pode pôr um novo cântico na sua vida, na sua boca. E você, com alegria, com satisfação, poder querer, a partir de hoje, fazer a vontade de Deus. Não é só questão de escapar do inferno. Quando a gente fala de salvação, também tem gente que só pensa nisso. Salvar, escapar da ira de Deus, sim, nós precisamos. Mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação fala de nós sermos levados a conhecer alguma coisa muito melhor, de sermos um meio de glorificação, de magnificar o nome do Senhor, como nós vemos no versículo 16. Uma vida nova, uma vida transformada, para magnificar o Senhor, para glorificar, engrandecer o Senhor. É uma vida transformada. Ele muda teu coração, te dá esse conforto, te dá a segurança de estar na rocha, saber que o Senhor ouviu o teu clamor, que Ele te salvou, saber que Ele agora colocou a palavra dEle no seu coração, para você fazer com prazer a vontade dEle, um jugo suave, um fardo leve, gostoso, de agora você viver para Cristo, você viver para Deus, não para seu próprio deleite e arcar com as consequências do pecado, mas se deleitar nas coisas de Deus, e de agora você poder viver firmado na dependência de Deus. É muito melhor depender
do Todo-Poderoso do que depender de nós mesmos. Principalmente quando nós entendemos que nós somos pó. Quando nós entendemos como o rei Davi entendeu que ele mesmo era em si um pobre e necessitado. Hoje você precisa se ver como um pobre e necessitado. Mas que você possa sair daqui com a certeza de que o Senhor cuida de você. Que Ele é o teu auxílio, o teu libertador. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Nós te glorificamos, ó Pai, pela tua misericórdia que o Senhor mostrou para com muitos dos que aqui estão hoje já. E nos tirou desse lago de lodo, desse poço, e nos colocou em segurança nas mãos do Salvador Jesus. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, porque nós sabemos que todo o mérito está em ti mesmo, Senhor. Está na obra redentora que teu Filho fez, cumprindo lá na cruz por nós, ao teu mandado, porque o Senhor nos enviou o teu Filho por amor de nós. Senhor, muda o coração de pessoas hoje aqui, que a tua mensagem, que a tua palavra lida possa ser uma semente num terreno preparado, e que essa semente possa germinar pela obra do teu Espírito, transformando corações de pedra em corações de carne, prontos para receber e fazer a tua vontade. Esse é o nosso clamor hoje. Que nós saiamos daqui com a firme convicção gostosa, Pai, de que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Que o destino da nossa alma eternamente está seguro em Cristo, e que a nossa vida aqui, o cuidado com cada coisa, Pai, está contigo, porque todas as coisas são tuas. Tudo te pertence, Senhor. E nós especialmente queremos consagrar nossas vidas ao Senhor. Que cada servo, serva tua aqui presente hoje, Pai, possa sair da tua casa com esse desejo de consagrar inteiramente sua vida nas tuas mãos. E gozar, desfrutar das bênçãos que possa ter vívido nas suas mentes, nos seus corações, Pai, esses pensamentos maravilhosos que o teu servo Davi expressou nesse salmo maravilhoso. Essas coisas nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos pelo nome santo do teu Filho Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém.